dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Mateus, capítulo 4, que diz assim: a tentação de Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador se aproximou e disse: Se és filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o penáculo do templo e disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guarde, ou caso seria em todo o teu caminho. Mas Satanás nunca fala tudo, ele sempre emenda, sempre inventa. Ele engoliu. E ele sustentará nas suas mãos para que não tropece com teus pés em alguma pedra. Respondeu Jesus: Também está escrito: Não tentará o Senhor teu Deus, e teu Deus levou ainda o diabo um monte muito alto, mostrou-lhe todo o reino do mundo, a glória dele, e disse: Se tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Olha, ele quer ser adorado, é ruim, é? Então Jesus lhe ordenou: Retira-te de mim, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará e só a ele dará culto. E com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e serviram o banquete. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Tá vendo só que depois da tempestade o sol vai sair, vai brilhar? Eu não sei qual é a tempestade, qual é a tentação que está vindo sobre a tua vida, sobre os teus projetos, sobre a tua família. Mas uma coisa que tá. Muitas vezes a gente pensa assim: meu Deus do céu, quem me colocou nesse deserto? O que que eu estou fazendo no meio desse deserto? Já jejuei 40 dias, 40 noites, e olha, não era para eu ter paz depois de todo esse sacrifício. Fiz sacrifício disso, daquilo, fiz voto disso, daquilo. Meu Deus, por que tudo isso? É preparação. Tá vendo só? Preparação. Jesus acabou de sair da água do batismo, foi levado não pelo diabo, mas pelo próprio Espírito Santo, porque ele tinha uma missão. Você está entendendo? É porque todos nós não estamos aqui para ser mamão, não. Madurou, caiu, ser comido. Não, nós estamos aqui porque nós temos uma missão. E para nós entender, nós temos que ser levados pelo deserto. Porque é só no deserto que a gente fica ali, olha, blim, blim, capacitado para cumprir aquilo que Deus mandou. Ninguém recebe nada de bandeja, não. Não. Ou seja, até a bandeja de café, quando vem até você, já teve um processo lá na cozinha. Tudo tem um preço, não é de graça. Então, quando o tentador viu que Jesus estava no deserto, agora eu vou pegar ele, vou, porque ele veio o quê? Ele veio como gente, como filho de homem, nascido de homem e de mulher, então eu vou pegar ele. Só que, mesmo assim, Jesus era o filho de Deus e ele nunca ia cair na cilada do Satanás. E se nós também observarmos, nós não vamos cair. Porque a palavra de Deus diz: Neste mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci, vocês também vão vencer. Mas tem gente que quer ser melhor do que Deus, não quer passar uma tribulação, já começa a, meu Deus, já começa a murmurar, já começa a reclamar. Dê glória a Deus, porque quando nós damos glória a Deus, a porta se abre. Pode estar uma tribulação do inferno, mas quando você glorifica o nome do Senhor, no meio de uma tempestade, ela para.
No meio de uma tempestade, o fogo se apaga da aflição. Vem o fogo, mas é o fogo do Espírito. Ele te dá aquela clareza. Ele te dá aquela clareza. Mas aí, quando você, em vez de glorificar, adorar, você começa a murmurar. Olha o que o Satanás queria. Quando ele leva Jesus lá para aquele monte lá e disse: Tu és filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Por quê? Porque ele observou Jesus. O que Jesus estava precisando naquele deserto? De comida. Tu já imaginou 40 dias? Eu fico umas horas sem comer, minha barriga já fica dando um nó. Tu imagina 40 dias e 40 noites? Tudo bem que ele era o filho de Deus, mas ele estava pagando um preço. Tanto estava pagando o preço que o Satanás chegou perto, porque ele sabia que ele estava com fome. Mas ele suportou por nossa causa. E a gente não pode suportar nenhuma coisinha que a gente já fica, ai, dói. Ai, 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 eu sei, não é fácil. Tu tá pensando que eu tô falando assim, é porque eu tô dizendo que é fácil? Não, eu sei que não é fácil. E aí Jesus disse, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, é a palavra de Deus que nos sustenta, que nos alimenta. Quando nós estamos fracos, mas que nós nos apegamos à palavra, ali nós vamos ser sustentados. Porque Jesus estava se mantendo ali, era com a palavra. Era a palavra que estava sustentando ele. Não era comida. Mas ele não desiste. Ou seja, ele fica observando qual é a nossa necessidade, porque ele não é burro. Bom, ele é burro sim, mas não é tão burro. Ele é um burro que metade burro, metade astuto. Ele é astuto, ele fica ali observando. Não é que ele tem inteligência, mas ele é observador. Para ver o que tu tá precisando. Ela tá precisando de comida. Ele tá precisando de uma esposa. Ela tá precisando de um esposo. Então eu vou preparar um para ele aqui, sabe? Vou lapidar, vou colocar algumas palavrinhas na boca dele, vou fazer ele de cavaleiro e depois a gente desce o farrapo em cima dela. A gente desce o chicote em cima dele depois que a gente pegar. É assim. Por quê? Normalmente, quando nós estamos orando por alguma coisa, jejuando, já orei, já jejuei. Aí quando aquela coisa chega, o que tu faz? É de Deus? Porque eu tô orando, pedindo isso aqui, é de Deus, é de Deus. Aí tu não dá nem o trabalho, não se dá o trabalho de, peraí, guarda um pouco, espera um momentinho que eu vou fazer mais uma, já orei até agora, mas isso só no pensamento, não é gritando com voz audível não. Vou ver se realmente foi Deus. Olha, porque ele observa qual é a necessidade, tá entendendo? Ele observa, aí tu vai. Aí não era de Deus. Ai, meu Deus, por que que o Satanás chegou primeiro? Por que que não era de Deus? E eu não tô pedindo. Calma, vai chegar. Vai, já tá na porta, espera. É porque ele é assim, ele é ansioso. Ele fala, eu vou na frente. Tu tá pensando em Jesus, eu vou chegar lá primeiro. Mas Jesus sabe o momento e a hora de chegar. E por isso que tem muita gente enfiando os pés pela mão, porque está orando, está jejuando, o negócio chegou e era uma pedra de tropeço, não era um preparado do Senhor, era um preparado do Satanás, era uma gororoba do Satanás. E aí, não, mas essa esposa quem me deu foi Deus, não foi o Satanás que te deu essa tranqueira. Esse esposo que me deu não foi o Satanás que preparou essa pedra de tropeço, porque tu orou, mas tu não confirmou para saber se era e não era. Ele te empurrou e tu desceu de goela abaixo. Agora tu vai orar para Deus transformar essa pedra de tropeço aí numa esposa de uma varoa de Deus. Porque como é que a pessoa diz que é uma mulher de Deus, um homem de Deus, a tromba o elefante perde. Porque a tromba é dia e noite com aquela tromba que, oh meu Deus do céu, o elefante perde. É 2 vezes mais do que do elefante. E diz que tô cheia do Espírito, mas é o Espírito do Satanás, não é o Espírito de Deus, não. Porque quem vive cheio do Espírito Santo de Deus não vive revoltada que nem um cachorro doido, não. Não, não vive assim. Porque o Espírito de Deus, os dons do Espírito é completamente diferente. É lógico que tem o Espírito Santo, a pessoa fica brava, mas não assim, 24 sobre 24. Não pode tropeçar numa pedra que vai ficar com raiva de Deus e todo mundo. Não, isso aí é demônio puro. É a pomba gira disfarçada de mulher. É o demônio vestido de saia.
de calça, de blazer, de paletó e gravata. Não é nada, não tem nada a ver com Deus. Então a gente tem que ter discernimento. Nem tudo que balança cai. Não cai não. Balançou, mas não vai cair não. E aí ele desistiu, ele vai, vou te levar agora para um lugar. Vou te mostrar toda a glória deste mundo para tu ver como eu sou poderoso, porque tudo isso aqui foi me dado. Foi quando eu me jogaram de lá para cá, tudo isso aqui é meu, eu comando aqui. Eu comando, mas nós temos o Espírito Santo de Deus e aquilo que é nosso tu não vai tomar, não. E aí ele está vendo? Olha, tá vendo isso aqui, ó? Lança-te daqui embaixo. Tu não diz que tu é. Se tu é filho de Deus, os anjos foi ordenado ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Ou seja, em todos os teus caminhos. No teus caminhos, ou seria, em todos os teus caminhos seria a palavra certa. Mas você lê na Bíblia que ele comeu. Não tem todos os teus caminhos aqui, ó. Ele comeu. Só lá no Salmo tem, mas aqui não tem. Porque ele nunca fala a verdade aberta. Não. E tem gente dizendo desse jeito, tu não é filho de Deus, porque se tu fosse filho de Deus, por que tu passa fome? Olha a música do Lázaro aí. Por que tu passa fome? Por que tu passa fome? Porque eu estou passando por um processo, isso aqui não é fome, isso aqui só é, sabe o quê? Eu estou passando por um processo de lapidação, porque o que Deus vai me dar é tão grande, é tão esplendoroso, é tão grandioso, que eu tenho que estar preparado para receber, porque senão isso aqui vai ser o meu fim. E Deus não quer, quando Ele te dá as bênçãos, as riquezas, as glórias, o poder. Ele não quer que tu caia num buraco sem fundo. Ele quer que tu saiba administrar, ele quer que tu usa isso para ajudar aqueles ministérios que tá precisando de ajuda, aqueles missionários que tem que ir para o outro país e não tem ajuda, aí tu vai ajudar, tu vai investir naquele ali, tem um lugar ali precisando, tem uma escola precisando, tem uma creche precisando, tu vai ajudar. Tu vai usar, mas não só para ti, para tu abençoar pessoas. Mas tem gente que é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, não quer nem saber. Deus deu as riquezas, Deus deu muitas bênçãos, mas ele sentou em cima e aquilo ali acaba sendo a ruína dele. A ruína dele. E tem muitos outros que estão sendo comprados com presente do Satanás. Com presente, Satanás é que está dando os presentes, não é Deus não. Mas aí tem outro ditado, se tu é inteligente, tu diz assim, quando Deus manda até o Satanás obedece. Tu diz assim. Mas tem outro que sabe que é o Satanás mesmo, não foi pedido de Deus não, é mesmo um inimigo mesmo. Ele fez aliança com o inimigo. E aí, quando tu aceita o presente do Satanás, tu tá aceitando ele como o Senhor da tua vida. Mas também tem gente fazendo pacto com ele. Bom, isso aí é problema teu. Se tu quer dar tua vida pro Satanás, a vida é tua, tu dá ela para quem tu quiser. Eu estou falando para aqueles que querem entregar a vida para o Senhor Jesus. Entregou a vida para o Senhor Jesus, está passando por uma tribulação, é porque ele te ama. Porque se ele não te amasse, tu não estava passando por essa tribulação. Aí tu disse, mas que amor é esse, Francisca, que eu tenho que passar por tribulação? Ou seja, vamos lá e volta cá. Jesus não era o filho único de Deus? Sim ou não? Sim. E ele não deu o seu filho único por nós? E tu acha o quê? Que tu é melhor do que Deus, que eu sou melhor do que o filho de Deus? Não tinha. Então, tu acha o quê? Que nós não vamos passar por tribulação? É claro que vamos. Mas lembra sempre que a maior quem passou por ela foi Deus entregando o seu filho. Tu vai ver, se a gente vê o nosso filho ou o nosso neto passar por uma dor, a gente já quer morrer no lugar dele. Já quer sentir a dor? Não, Senhor, tira a dor dele, joga em mim, porque eu não quero que ele passe por isso, Senhor. Tá vendo? Agora tu imagina Deus. Aí tu fala assim, mas ele sabia que ele ia ficar bom. E tu também não sabe quando teu filho tá doente, que tá passando por alguma situação difícil, tu não sabe que ele vai se recuperar, mas tu não sente a dor com ele? E tu imagina se fosse de morte e saber que vai morrer e não vai voltar mais. Deus sabia que o dele ia voltar. Então não se iluda, dê glória a Deus, vai passando pela prova, dando glória a Deus aí. E tem outros que sabem que está passando por essa tribulação, porque ele mesmo procurou. O que Jesus disse? Não atentará o Senhor teu Deus. Ele disse, sou filho de Deus, se ele falou que se eu posso beber até um veneno que eu não vou passar mal, que eu vou ficar bem, então vou beber. Aí bebe e morre. Mas, Senhor, quando chega lá do outro lado, chega bicudo e diz, Senhor, tô com raiva. Que tá com raiva? Porque o Senhor disse que se eu bebesse um veneno não ia morrer, mas eu mandei tu beber? E se tu beber, por exemplo, tu é uma serva de Deus, tu chega numa conferência, tu chega num congresso, e aí tem um mensageiro do Satanás lá dentro.
sabe? O mensageiro do Satanás lá dentro. Aí ele faz o quê? Sabe o que nós vamos fazer? Vamos colocar uma dosinha de Indrec aqui nesse café dela, não no café. No café, porque ela toma café com leite. Então não vai parecer nem que é André, porque o André, quando tu coloca na água, ele fica branco. Então vamos colocar, mas o cheiro é forte. Não, mas a gente tira esse odor. Aí tu vai tomar, mas não vai acontecer nada, porque tu tomou enganado. Tu tomou enganado. Ou então, se alguém te pegar e te descer de goela abaixo, aí vai beber, mas não vai morrer. Igual o Paulo. Paulo chegou na ilha de Malta, depois de ter se livrado de um naufrágio, mas o bárbaro dizia que Paulo era um assassino, que Paulo era isso, que Paulo era aquilo. E aí tem uma fogueira lá e vai todo mundo para a beira daquela fogueira lá, porque a chuva tá caindo um toró. E aí Paulo vai pegar graveto, pega um fecho de graveto e coloca no fogo. E quando ele coloca no fogo, uma víbora sai de lá, e pega a mão de Paulo e fica de pendurado. E Paulo sacode ela lá, cai dentro do fogo e morre. E os bárbaros ficam o quê? Esperando o Paulo morrer. Ele vai morrer. Espera inchar, não incha. Espera ele cair, não cai. Espera ele morrer, não morre. Aí ele diz, não. Esse homem é assassino, porque não é possível. Não é possível se ele caiu, a víbora morreu, mordeu ele, mas que morreu foi ela. É assim que é. Sabe por quê? Porque quando nós somos atacados por uma víbora, o sangue do cordeiro já está em nós. E aí, em vez de nós morrer, quem morre é ela. E aí ele fica olhando para Paulo, e Paulo é recebido ali por um pessoal daquele lugar, e Paulo chega numa casa, e o homem está com febre e com desinteria, e Paulo ora, e o homem é curado. E aí eles vê que Paulo, não, isso é um Deus. Ou seja, aqueles que estavam te julgando que era um assassino, já tá te chamando de Deus. Porque Deus é assim. Eles prova para nós ser aprovado. A prova vem para nós ser aprovado. Todo mundo passa por prova. Todos nós passamos pelo teste. Dia e noite nós somos provados. Porque como é que Deus vai... lógico que Deus sabe, mas nós temos que passar. Porque se nós não passar, a gente fica muito prepotente, muito arrogante, muito jactancioso. Então nós temos que passar por essa tribulação, mas não atenta o Senhor nosso Deus, porque quando acontecer, é Ele que vai dar o livramento. Deixa quem quiser dizer que tu não é mulher de Deus, que tu não é filho de Deus, que tu não é homem de Deus, falar. Porque quem vai nos justificar é o próprio Deus. Deixa! Tu não sabe quem te chamou? Não foi Deus? Então, pronto. Não tem que provar nada para ninguém, não. Faça somente aquilo que Deus mandou. Jesus estava fazendo só aquilo que Deus mandou. Deus mandou ele ir para o deserto, mandou o Espírito levar, ele foi. Aí o Satanás disse, joga-te, lança-te daqui abaixo. Porque aos anjos ele deu ordem para te guardar nos teus caminhos. Satanás, retira-te de mim, Satanás. O que o Satanás quer? Adoração. Toda vez que tu vai para a casa de Deus, que tu... Ai, Francisca, mas eu não sei da música, não, eu não sei. Mas tu sabe dar glória a Deus, não sabe? Tu sabe dizer glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, seja louvado. Tu sabe sim. Aí quando tu fecha a tua boca na casa de Deus, que tu não adora, tu tá adorando Satanás. Ele diz, essa daqui tá fazendo o que eu gosto, esse daqui tá fazendo o que eu gosto, tá com a boca cerrada. Ninguém vai pra casa de Deus pra ficar com a boca fechada, não. É glória a Deus e aleluia. Eu não sei cantar a música, mas Senhor, tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Digno de todo louvor e adoração. Fala. Não fica com a boca que nem passou cola super bonda ali, ó. Quando tá por aí falando mal dos outros, fala que nem uma maritaca. Quando é pra falar aquilo que não deve, fala pelos cotovelos. E quando chega na casa de Deus, fica com a boca cerrada. Fica com a boca mais cerrada do que parece que passou cola super bonda. Não aceita esse negócio, não. Mas aí é problema de você. Tu já tá sabendo. O que o Satanás queria de Jesus? Que ele o adorasse. Ou seja, quando nós estamos na casa de Deus, nós estamos para quê? Ali mesmo? É só para pedir? Não. Nós vamos primeiro adorar. Depois da adoração, aí vem a petição. Porque aí tu diz, Senhor, eu já te adorei. Então, tem misericórdia de mim agora. Olha, Senhor, a minha lista aqui. Então, apresenta a lista para ele aí da tua petição. Apresenta. E aí tu não vai voltar de mão vazia. Mas tu vai para casa de Deus, tu não adora. Tu vai para casa de Deus, tu não dá um glória a Deus. Tu vai para casa de Deus, tu, em vez de falar as coisas de Deus, tu só fala mal dos outros. Ou tu só fica olhando pro pastor. Aí o jeito dele hoje. Aí a roupa que ela vestiu. Olha o cabelo dela. Olha o jeito. Só para ficar sabe, falando do que não é para falar. E como é que tu quer
quer benção? Fala aí, como é que tu quer benção? Não tem benção. Porque em vez de te adorar, tu foi falar mal dos outros dentro da casa de Deus. E aí, que benção que tu quer? Não tem benção pra tu. Não. Tu não foi lá para adorar, tu foi lá para adorar o Satanás, em vez de adorar a Deus. Para fazer aquilo que o inimigo quer. Porque até ele quer adoração. Ele queria que Jesus caísse na tentação para aquilo que ele foi enviado para fazer, para que não acontecesse. E é isso que ele faz com cada pessoa que entra na casa de Deus, que não dá um glória a Deus, não dá um aleluia, nem louva, não adora. É exatamente isso. Ou seja, você perdeu. Você não adorou, você não fez nada daquilo que tu foi para fazer. Tu perdeu. Jesus perdeu por acaso? Isso aqui é um ensinamento. Nós temos que adorar a Deus. Adorar. Ele quer ser adorado. Quando você adora a Deus, ele está cuidando daquilo que é seu. Ele está te protegendo, ele está protegendo teu filho, ele está protegendo tua casa, ele está protegendo tua finança. Ele está guardando aquilo que é teu, porque você está adorando. Você está fazendo exatamente aquilo que ele espera de você. É. Mas quando você faz o contrário, você está fazendo aquilo que o inimigo quer. Tu não sabia. Não, Francisca, eu não sabia. Eu dizia assim, eu só cheguei hoje primeiro na tua casa. Tu não precisa, se tu não abrir a boca, mas adora no coração. Adora no coração. É, Senhor, tu és maravilhoso. Feche teu olho e louva com, sabe, aquele grito mais glorioso. Glória a Deus, aleluia. E ele está escutando. Porque talvez tu é muda. Ou tu é mudo. Ou o papagaio, o gato comeu a tua língua. Mas tu adora no pensamento. Ele vai atender do mesmo jeito. Vai atender. E aí, depois que o Satanás se retira, o que acontece? Os anjos vêm e faz o banquete, serve ali um banquete para Jesus no deserto. Tudo do bom e do melhor para o Senhor Jesus. Os anjos estavam sempre ali. Ou seja, sempre depois de uma grande tribulação, tem um banquete. E quando nós estamos perto de chegar, botar a mão na nossa bênção, aí é que o negócio aperta. Tu já viu a mulher quando está sentindo dor para ter o bebê? Meu Deus do céu. Quando vai chegando a hora do bebê nascer, ali é o tudo ou nada. É o tudo ou nada. Ali o negócio, ela fica ali, meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus, o mundo vai acabar para mim. Meu Deus, eu não vou ter jeito, dessa vez não vai ter jeito. E aí nasce o bebê, o que acontece? Ela esqueceu daquela dor. Ela olha para aquela cara mais linda. E aí esqueceu da dor. E é por isso que daqui a 2 anos ou no ano que vem ela já está empurrando para frente de novo. Por quê? Esqueceu. E Deus faz isso. Todas as tuas tribulações, as tuas aflições que tu passou, o que Deus vai fazer na tua vida é tão grande que tu vai esquecer das tribulações, das aflições que tu passou. Porque é isso que acontece. Ele faz, porque senão ficaria 2 pesos. Um para a direita, outro para a esquerda. Ai, mas eu sofri. Ai, mas eu sofri. Ai, mas eu estou bem. Ai, mas... Não, vai fazer tu esquecer, entendeu? Que é para tu ficar com o teu pensamento só ali, meu Deus, obrigado. Eu passei. Quando tu se lembrar daquela tribulação, tu vai lembrar, mas não com dor, não com rancor, nem com mágoa. Ai, graças a Deus eu passei. Deus me tirou do deserto e agora olha onde eu estou. Eita, Jesus, isso é sombra e água fresca. Eu estou aqui. Deus serviu um banquete para mim na presença dos meus inimigos. E o meu cálice está o quê? Transbordando. É assim que vai ser. Quando você obedece, quando eu obedeço, quando nós obedecemos, não, o final é de louvor, é de glória, é de vitória, não é de derrota nem de fracasso. Então, todos nós, quando nós estamos numa luta, o que nós esperamos? É a vitória, não é verdade? Amém? Glória a Deus. E é isso que Deus tem para mim, para você, para todos nós. É só obedecer. Se obedecer, não tem outra coisa a não ser vitória. Glória a Deus, aleluia, vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, teu amor, tua misericórdia. Obrigada, Pai, pelas bênçãos derramadas sobre a minha vida, sobre a minha família. Pai, cobre-nos com teu sangue, Pai, reveste de
toda a armadura do Senhor, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa esta água, Senhor, abençoa este azeite, abençoa tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, Pai, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada de toda e qualquer enfermidade que tiver no corpo dela, físico ou espiritual, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Essa pessoa que ouvir esse áudio da palavra do dia, meu Deus. Essa pessoa e toda a sua descendência venha ser curada, venha ser liberta de toda e qualquer enfermidade que tiver no corpo dela, físico ou espiritual. Vem, Pai, aumentar a fé dela, vem tirar toda a cegueira espiritual. Venha, Pai, remover todo o mal, todo espírito de fracasso, de derrota que estava na família dela, que vinha de geração para geração, essa família derrotada. Mas a partir de hoje, essa família vai ser uma família de receber muitas bênçãos, com as portas abertas. Elas vão cantar o hino da vitória, Senhor, porque o tempo de fracasso já passou e agora é o tempo da vitória. No nome do Senhor Jesus, Pai, vai repreendendo, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo o mal dos nossos caminhos vai batendo em retirada agora, no nome do Senhor Jesus, Pai. Repreende, Senhor, esse espírito de enfermidade, essa pessoa que chora noite e dia com dor no corpo, dor na coluna, dor na cabeça. Toca, Pai, do alto da cabeça, a planta dos pés para curar o teu povo de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual, Pai. Toca, Senhor, na vida daquele homem, daquela mulher que tem depressão profunda, Senhor. Liberta dessa depressão, liberta do espírito do medo, liberta do espírito da loucura, liberta, Senhor, do demônio do câncer, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Pai, toca na vida de todos daqueles que estão com câncer, Senhor. No nome do Senhor Jesus, toca para curar daqueles que têm problema no coração, problema nos rins, problema no fígado, problema na vesícula. No nome do Senhor Jesus, toca para curar o teu povo, Pai. Problema no joelho, toca, Pai. No nome do Senhor Jesus, receba aí a tua cura. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, repreende esse demônio, Pai, do tranca-rua que estava trancando a porta para esta mulher, para este homem. Pai, no nome do Senhor Jesus, remove esse demônio do caminho do teu povo, Pai. Repreende esse espírito de prostituição, esse espírito de pombagira da Jezabel, da Enxucaveira, da Maria Mulambo, do Zé Pilindo. Vai removendo, Pai, essas legião demoníaca dos nossos caminhos que fica travando a vida do teu povo. Vai saindo Satanás e seus demônios, batendo em retirada agora. No nome do Senhor Jesus, Pai, passa com teu poder, Pai, em cada canto dessa casa. Anjo com espada de fogo para queimar todo o mal, espírito de praga, espírito de oração contrária, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, todo pensamento mal, passa, Senhor, nos nossos trabalhos para remover todo o mal, toda seta, toda arma forjada, toda pedra de tropeço, todo embaraço dos nossos caminhos, no nome do Senhor Jesus, caia por terra. Envia também, Senhor, essa legião nos hospitais, em cada leito desses hospitais, nas clínicas, Senhor, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando por socorro, que o teu socorro esteja chegando nessa pessoa que perdeu um ente querido e está muito triste, Pai. Toca no coração para animar esta pessoa, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, Pai. Toca do alto da cabeça a planta dos pés e livra de todo o mal. Abra a janela dos céus sobre a nossa vida e derrama, Senhor, bênção sem medida, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.